A graça e a paz do Senhor Jesus, estamos aqui, amados, para trazer mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5 e o título dessa lição é O Lamento de Jó, tá? E vai ser uma lição importante. Nós estamos aí no último trimestre do ano de 2020 e com certeza vai ser bênção. Lamento de Jó é o título da lição. E o texto áureo está em Jó, capítulo 3, versículo 24. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. E a nossa verdade prática, a síntese da nossa lição, ela fala: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus, como aconteceu com Jó, né? Nós vamos ver aqui nesse lamento de Jó, como que um homem, né, sofre. Vocês têm noção, né? Alguém pode até criticar aqui esses lamentos de Jó, mas Jó, como nós já estudamos, perdeu os seus 10 filhos, tudo num dia, perdeu toda a sua riqueza e tudo que ele tinha, patrimônio, sua fazenda, virou um sem-teto, né? Morador de rua, e daí foi atingido pelo diabo com uma enfermidade maligna que trazia muitas dores nele, muito sofrimento, da cabeça à planta dos pés. Então, a gente leva em conta tudo isso também. Ele não blasfemou contra Deus, né? Ele fez as queixas dele, que nós vamos ver aqui na nossa lição, tá bom? Então, também só um pedidinho aí, não se esqueça de se inscrever no meu canal, não, se você não se inscreveu ainda, tá? Se inscreva no meu canal, me ajuda aí a levar esse canal para frente, que aqui a base é essa, é a palavra de Deus, tá bom? E também, né, se você já se inscreveu, dê o seu like, compartilhe, deixe seu comentário, nos ajuda aí a alavancar o nosso canal para a honra e glória do Senhor Jesus. Bem, Jó 3, de 1 a 26, onde está embasada a nossa lição. Nós temos aqui o nosso objetivo geral, que ajuda, né, a gente a entender melhor o assunto que nós vamos entrar, que é explicar que Jó era humano e, como tal, tinha todo o direito de extravasar os seus sentimentos, não sendo recriminado por Deus por isso. Tanto é que no final, né, Deus não recriminou Jó, deu algumas orientações a ele, mostrando, né, como ele era limitado. Então isso aí é muito importante a gente entender, certo? Nós temos que entender que a angústia de Jó fez com que ele desejasse até a morte. É o que nós vamos estudar, tá bom? Nossa lição é essa, tá? Escola Bíblica Dominical, bênção de Deus. Bem, a lição, da nossa introdução aqui, nós vimos que na lição passada, né, uma série de calamidades que Jó sofreu foi de uma forma terrível mesmo, né? Nós já falamos isso aí várias vezes. Então, ele foi destruído toda a sua riqueza, toda a sua prosperidade, e ele passou a viver momentos da sua vida, né, terrível mesmo. Inclusive, seus amigos foram consolá-lo, mas a priori já não puderam nem se aproximar dele, né? A sua doença devia estar terrível e nem conheceram ele logo, e ficaram de longe imaginando o que esse homem fez para sofrer tanto assim, né? Eles ficaram, parece que 7 dias em silêncio, né? Foi quando Jó quebrou o silêncio com o seu gemido, né? Então, eles ficaram longe. Depois de 7 dias, foi rompido pelo gemido, né, terrível, o lamento de Jó, de tanto sofrimento que ele estava passando. Com certeza esse gemido veio lá do fundo da sua alma, né? Você imagina um sofrimento desse, né? Inclusive ele estava tão atribulado ali que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele achou que era melhor ele nem ter nascido, né? Apesar de Jó desejar morrer, para quê? Para se livrar do sofrimento que foi imposto a ele por Satanás, né? Agora, Jó desejou morrer, ele não desejou se suicidar, é bem diferente, né? Às vezes quem em momentos de dificuldade não sentiu vontade de morrer? Quem é salvo principalmente, né? Poxa, melhor
O apóstolo Paulo, uma certa ocasião, ele falou, né? Tenho o desejo de partir e estar com Cristo. Ele não queria morrer e nem fugir da luta. Ele queria estar com Cristo, que era muito melhor. Mas pelo amor às almas, que ele queria pregar mais o evangelho, ele preferia ficar, né? Então, esse desejo de partir pode ser movido por algumas circunstâncias, né? Pelo prazer de estar com o Senhor, pelo prazer de sair de uma luta angustiante igual Jó, né? Isso aí pode levar a pessoa a pensar em que Deus leve ele, não que ele venha se suicidar. Que Deus não é, isso aí não é de Deus, né? Isso é o diabo que tenta levar as pessoas ao suicídio, e muitas vezes ele consegue. Bem, primeiro lamento de Jó. Por que nasci? Olha só, o atribulado, ele passou muitos anos numa bonança, né? Mas chegou o dia também da prova. Todos os dias, né? O apóstolo Paulo escreveu uma passagem muito importante quando ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau e depois de tudo ficar firme. Todos nós, querido, nós vamos ter o dia mau, aquele dia terrível, né? Esse dia aqui é um símbolo, ele pode ser uma semana, um mês, um ano, mas todos nós precisamos estar revestidos de poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir o dia mau e depois de tudo ficar o quê? Firme. Foi o que aconteceu com Jó. Jó, ele conseguiu, apesar de todo esse lamento que nós estamos vendo aqui, ele conseguiu resistir o dia mau, ele não blasfemou contra Deus, né? Ele resistiu o dia mau e depois de tudo ficou firme, tão firme que Deus restaurou tudo que ele tinha perdido em dobro, né? Então, isso aí é importante a gente entender quando estamos estudando aqui essa lição. Bem, o primeiro lamento de Jó: por que nasci? Nesse lamento, né, Jó expressa aqui toda a carga emocional, né, que ele estava vivendo naquele momento, certo? Não é fácil. Então, esse lamento, por que nasci, né, saiu lá do seu íntimo, lá de dentro, né? Porque tudo aquilo que o corpo sente, faz mudança na nossa mente. Uma pessoa com muito, se você já sentiu uma dor horrível, você quer se livrar daquela dor, você quer se livrar daquilo. O cérebro começa a obedecer aquele desejo, né, de se livrar daquilo. E para Jó aqui, a melhor coisa que teria acontecido para ele não ter sofrido muito, que estava sofrendo, era ter não nascido, né? Ele não estava sozinho nesse sentido, porque outros profetas também tiveram o mesmo pensamento. O sofrimento era tanto, né? Jeremias, os salmistas, né? O apóstolo Paulo e outros grandes homens de Deus sentiram o desejo de que Deus levasse eles, né? Por causa dos momentos que eles estavam vivendo. Tem pessoas que sofreram muitos anos, né? Então é preciso a gente entender essas coisas também. Porque a gente não estando sentindo nada é uma coisa, agora na hora que está passando é que é o problema, né? Bem, em que lugar a memória viesse o crescimento, né? Nesses momentos de dor, Jó não amaldiçoou Deus como o diabo desejava. Isso aí é sempre bom a gente frisar isso, né? Ele se queixou, reclamou mesmo, muita coisa ele não estava entendendo, ou nada, mas ele não amaldiçoou Deus como o diabo queria, ele não blasfemou, né? Mas amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ao invés de celebrar, né, que nem se faz festa, não, ele simplesmente amaldiçoou devido ao seu grande sofrimento. Ele queria apagar esse dia da sua memória, né? Às vezes acontece conosco, né? Que quando tudo vai mal, nós queremos também apagar da nossa memória. Tem coisas que realmente, se eu pudesse apagar da minha memória, não lembrar nunca mais, seria a benção, certo? Ainda bem que lá no céu Deus vai enxugar toda a lágrima, vai enxugar tudo, vamos ter lembrança de essas coisas ruins daqui. Mas ainda tem coisa que eu preferia não lembrar, entendeu? Isso aí, se eu pudesse apagar da minha memória, eu apagaria, entendeu? Mas não é como eu quero, é como Deus quer, né? Isso aí é que é importante a gente frisar, muito importante mesmo. Bem, 3 aqui,
que em vez de dar ordem, da ordem veio o quê? O caos. Em vez de se organizar, veio o caos. Por quê? Todos esses pensamentos tenebrosos que vêm na nossa mente, como veio na mente de Jó, é expressado através do seu lamento. A lógica era a seguinte: se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria nascido e, portanto, não passaria por tudo isso, né? É isso aí, realmente, na hora que a pessoa está sofrendo, ele pensa assim. Mas, conforme diz lá em Eclesiastes, o ser humano na Terra ele tem os maus e os bons momentos. Eu duvido que Jó, na felicidade que ele vivia antes desse caos todo, né, se ele pensava em morrer. Não, ele não pensava em morrer, né? Ele pensava em viver. Mas aqui o sofrimento era demais, muito, né? Então esse é o grande problema da gente quando nós estamos sofrendo. Nós queremos se livrar do problema. Ninguém nunca vai orar assim: ah, Senhor, deixa essa tribulação continuar. Não, ninguém ora assim. Se você está passando uma luta, está passando um problema, você está passando uma tribulação, você não vai pedir a Deus para permanecer com aquele problema, né? Você quer se livrar dele. Jesus, quando ele estava lá no Getsemane, o que ele falou? Pai, muitas vezes a gente pode não entender bem o sentido que ele quis dizer, mas Jesus falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres, entendeu? Uns acham que pode ser o cálice espiritual, de todo o pecado, ele seria um para-raio lá na cruz, ele estava levando o pecado da humanidade toda, eu acredito. E aquele momento quando ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Quer dizer, alguns estudiosos da Bíblia acham que ali, né, ele ficou separado do Pai, porque ele estava recebendo toda a carga pecaminosa da humanidade, porque a Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas iniquidades, ele levou nossos pecados. Então foi um momento terrível. Alguns acham que esse cálice seria esse, a separação dele momentânea, né, ali na cruz, devido aos nossos pecados. Outros acham que foi a cruz mesmo, o sofrimento, a dor, os pregos. Eu acho que não. Eu acho que realmente o problema ali era espiritual. Mas de qualquer forma, né, se não vem ao caso, num certo momento de Jesus, ele mesmo falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, o sofrimento realmente, em certos momentos da nossa vida, no nosso lado humano, né, nós temos a tendência mesmo de querer se livrar do problema, certo? Isso aí não tem jeito, certo? Às vezes não é medo, né? Como Jesus não tinha medo, né? Jó poderia ser muito corajoso, mas querer se livrar do problema, isso é normal para todo ser humano. Não é vergonha você querer que uma tribulação acabe logo e você resolva logo aquilo. Não, isso aí é normal da gente. Quem vai ficar amando, ficar sofrendo toda a vida? Só você gostar de sofrer, né? Bem, número 2 aqui. Segundo, lamento de Jó. Por que eu não nasci morto, né? Descansando em paz. Bem, ele queria ser um aborto, né? Não que ele estivesse aprovando aborto aqui de jeito nenhum, nem fazendo apologia. Ele aqui queria nascer morto. Para ele era melhor. Ele estava descansando em paz agora. Esse é o pensamento de uma pessoa que perdeu 10 filhos de um dia só, perdeu toda a sua riqueza, que era o maior de todo o Oriente, né? Perdeu toda a sua saúde, e uma esposa ainda atribulada, mandando ele amaldiçoar o Deus dele e morrer, e ainda uns 3 amigos, daquele amigo bem perturbado, né? Culpando a ele, que conforme nós vamos ver nas próximas lições, né, achando que ele tinha um pecado muito grave para sofrer daquela maneira. Então, você vê a situação de tribulação que ele estava passando, né? Nessa hora, qualquer um acha melhor mesmo não ter nascido morto. Bem, então, segundo alguns entendidos, né, no assunto, Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar a Deus para amaldiçoar o seu dia, né, para reclamar. Já melhorou o tom, né? Já melhorou. Ele reclama por não ter nascido morto. Para ele nascer morto era a melhor maneira para não passar por aquela tribulação. Isso é um pensamento de quem está sofrendo,
certo? Vem de uma forte dor. Ele teria descanso de todo o seu sofrimento, porque ele só amaldiçoando o seu dia, né? Espraguejando mesmo. Aí ele percebe que também isso aí não está funcionando bem. Aí ele vai acalmando, aí vai mudando para reclamação, certo? Começou a reclamar. Por que eu nasci? Por que eu não nasci morto? Vai dizer que muita gente não teve seus momentos para pensar isso, né? Bem, livre de tribulação, número 2. O dilema de Jó aumenta à medida que seu sofrimento ganha intensidade. Porque, já viu aquela conversa assim, no tempo da ficha do orelhão? Né? No teste não existe mais orelhão. Mas sempre vem aquele assunto, a ficha custou a cair. Então, à medida, quando Jó recebeu aquela avalanche de desgraça dos filhos morrer, a casa ser destruída, os animais morrer todos, os empregados morreram tudo, só quem escapou que veio avisar, né? E depois ele tomado pela essa chaga da cabeça à planta dos pés, um câncer terrível, né? Que ele se sentou sobre as cinzas, raspando, né? Com um caco de telha. Quer dizer, ele recebeu todos esses impactos, ele ficou como adormecido, mas mesmo assim ele não blasfemou. O diabo não conseguiu o seu intento. Porém, com o passar do tempo, a ficha vai caindo. Entendeu? A ficha vai caindo. Aquela dormência do momento, é muita coisa ruim no mesmo momento, a pessoa não consegue absorver tudo assim. É um impacto. Mas depois que vai passando o tempo, aí a ficha vai caindo. Aí ele vai analisando quem ele era, o que ele tinha, pensando nos seus filhos que ele amava tanto, que ele levantava às madrugadas para orar pelos seus filhos, oferecer sacrifício, achando que algum filho pecou. Veja o amor que ele tinha por esses filhos e morreram tudo. Então a ficha veio caindo devagar, aí o sofrimento dele veio aumentando. Entendeu? E ele olhando a miséria que ele estava vivendo, e com 3 amigos atribulados lá, dizendo que ele tinha cometido algum pecado horrível para sofrer daquela maneira. Então todas essas coisas acumulou nele e o seu sofrimento foi intensificado, não tem dúvida, né? Isso aí não tem jeito não, ele começou a sofrer e queria se livrar daquilo, era melhor ter nascido morto. É a resposta que o ser humano tem diante de uma desgraça, uma atrás da outra, né? Então isso aí acontece. Então, ser um aborto, então veja bem, o seu sofrimento aumentava, né? Então Jó continua com o argumento, né, de não existir era melhor nunca ter nascido. Então era melhor ser um aborto espontâneo. Nunca culpou, né, Deus pelo seu sofrimento, mas desejava se livrar dele. Bem, vamos lá. Número 3 aqui. Uma realidade para o cristão é o seguinte: no Novo Testamento, enquanto estivermos nesse mundo, Jesus mesmo falou, né? No mundo tereis aflições. Então nós vamos ter aflições nesse mundo. Toda pessoa, crente ou não, ele está sujeito à dor, à luta, mas nós que somos cristãos, servimos a Jesus, nós temos a promessa do consolo da parte de Deus. Isso que é importante, entendeu? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por ele vencer o mundo, a questão não é que nós vamos vencer também. A questão é que nós temos agora o consolo dele. Se ele venceu o mundo, ele foi para o Pai e está à direita do Pai. O que ele falou? Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então ele foi, venceu, né, e está à direita de Deus intercedendo por nós. Mas ele enviou quem? O Espírito Santo. Né, o Espírito Santo é o Consolador. Quando o Espírito Santo vier, e ele veio, né, o Consolador, o advogado, o Paráclito, que foi chamado para nos consolar, para nos ajudar, para defender as nossas causas e está conosco no sofrimento.
Jesus mesmo falou: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós passamos a nossa luta, né, porque já é bíblico, está na palavra de Deus: no mundo tereis aflições, mas seja animado, tenha ânimo, porque Jesus venceu. Agora vamos seguir os passos dele. E nós não temos que seguir os passos de Jesus só em milagre, em pregar, em ensinar, não. Nós temos que seguir os passos de Jesus, se comportar como ele se comportou na luta. Né? Isso é que é importante, a gente saber se comportar no momento de tribulação e não culpar Deus de nada. Ah, Deus não está comigo, Deus não gosta mais de mim, Deus me abandonou. Isso aí é que o diabo quer que a gente fale, entendeu? É isso que Satanás quer, que o diabo não pode fazer nada com Deus, mas ele quer atacar a Deus através da gente, das nossas próprias palavras. Então, nós temos que vigiar muito as nossas palavras em relação a Deus quando estamos passando por tribulações terríveis, né? Porque não adianta, no mundo nós vamos ter aflição e não tem como mudar isso, porque nós temos um adversário, nós temos um diabo que luta contra a gente. O diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então, meu filho, nós estamos no mundo, o diabo está solto, para perturbar mesmo. Lógico que tem os limites, Deus não permite ele fazer além, né, daquilo que a gente possa suportar. Mas nós temos que vigiar muito para não blasfemar, não murmurar de Deus. Número 3, terceiro lamento de Jó. Porque continuo vivo? Ele continua batendo na mesma tecla, né? Vale a pena viver? Eu acredito que vale a pena viver, não é o viver geral, é viver do jeito que ele estava vivendo. Aliás, para ser sincero, viver do jeito que ele estava vivendo não vale a pena. Para quê? Né? Só que ele perseverou e mais na frente Deus restaurou. Então, no seu quarto lamento, Jó pergunta: por que se dá a luz a um miserável? Ao desespero, né? Naquele momento ele era mesmo, né? E a vida aos amargurados de ânimo. Então veja bem, por que se dá a luz a um miserável e a vida aos amargurados de ânimo? Miserável aqui significa alguém cuja vida é atribuída pela miséria, que é incapaz de exercer suas funções. Quando a pessoa fica impossibilitada de exercer qualquer coisa, aí ele é considerado um miserável, entendeu? Numa situação difícil. Então, número 2, sem o favor de Deus, né, isso aí é importante. Jó indaga, ele achava, né, naquela tribulação, Jó indaga: por que se dá à luz um homem cujo caminho é oculto, a quem Deus encobriu? Entendeu? Aqui Jó, nessa pergunta, ele procura entender por que Deus permite sofrimento. Por quê? Jesus mesmo sofreu. Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento no lado humano, embora ele fosse perfeito. Mas ele sabia o que era padecer, certo? Então, por que Deus permite o sofrimento? Bem, Deus permite sofrimento. Existe também, né, fala o caminho da vitória. Provérbio, porque existe o caminho de sofrimento, mas existe o caminho de alegria também. Mas eu acho que nessa vida é mais de tristeza, né? Às vezes você está bem, né? Você não tem problema. Aí você liga uma televisão para assistir um jornal, aí você vê um sujeito fazendo uma covardia, matando, fazendo mal a uma criança. Quer dizer, o problema não é contigo, mas você se sente mal com isso. Você sofre, né? Você liga a TV, você está bem ali com a sua família e tal, aí você liga a TV e você vê um sujeito de moto, toma um celular do cara, aí olha, o celular é velho e dá um tiro na cabeça do garoto e mata. Como é que você vê isso? Você se sente mal. Entendeu? Nesse mundo que a gente vive é isso. Então, muitas vezes a gente não sofre pelos nossos problemas somente. Nós sofremos pelas maldades que estão acontecendo ao nosso redor, né?
por se multiplicar a iniquidade, o amor está esfriando, as pessoas não têm amor por ninguém, não têm consideração por ninguém, faz maldade por prazer, mata por prazer, tudo isso em volta da gente faz mal, entendeu? Isso aí deixa a gente atribulado. Então vamos para a última parte aqui, o caminho de sabedoria e maturidade. Isso aqui é importante para fazer o fechamento da lição. Então, muitas vezes nós nos sentimos igual a Jó. Vai dizer que não, sente, lógico que não, com um sofrimento igual a dele. Eu acredito que Jó, ninguém mais sofreu igual Jó, né? Pode ser, né? Mas individualmente assim. Então, muitas vezes nós nos sentimos igual a Jó, desorientado, né? De tanto sofrimento e dor. Claro, né? Passamos pela via dolorosa do sofrimento. Muita dor, muito sofrimento desorienta mesmo, entendeu? Então, como Jó, não compreendemos nem imaginamos que Deus está agindo, né? Eu creio que Jó, depois desse sofrimento, o que ele falou? Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quer dizer, Jó, nessa luta toda que ele passou, depois de Deus dialogar com ele, do capítulo 38 ao 42, ele ainda fazia um sacrifício pelos 3 amigos dele, que falou um monte de abobrinha para ele. Quer dizer, Jó falou, eu te conhecia só de ouvir, agora meus olhos te veem, certo? Então o que ele quis dizer? Agora eu tenho experiência contigo. Jó era aquele cara abençoado, que amava a Deus de todo o coração e tal, mas faltava alguma coisa, que só Deus sabia, né? E Jó não sabia, mas depois dessa luta toda, ele teve uma experiência muito profunda com Deus. E o que Jó precisava era disso, era de ter mais uma experiência com Deus. Porque às vezes você viver servindo a Deus na bonança é uma coisa, mas quando vem a luta e você supera aquela luta permanecendo fiel a Deus, aí você tem uma experiência mais profunda com Deus. Essa luta trouxe uma mudança na vida de Jó tremenda interiormente. Ele agora era um homem que, não teoricamente, mas agora ele era um homem experimentado, ele tinha experiência com Deus, certo? Então, como Jó também, a gente não tem essa passa por esse problema, sai da teoria para a prática, entendeu? Porque você falar uma coisa que você nunca teve, a pessoa que nunca sofreu, como é que ele vai socorrer? Ele não vai nem concordar. É igual uma pessoa que nunca sofreu um desemprego. Às vezes ele não entende uma pessoa desempregada 1 ano, 2, acha que a pessoa é preguiçosa, é vagabunda, não gosta de trabalhar. Eu já ouvi muito isso, né? Por quê? Porque ele nunca teve aquela experiência. Então ele não vigia nas palavras, né? Às vezes as pessoas não sabem, a pessoa, às vezes, vir para a igreja, não sabe a doença que a pessoa tem, né? Então nós precisamos... Às vezes nós passamos por alguns problemas na vida para poder entender as outras pessoas. Entendeu? Porque a gente, sendo teórico, a gente tem as nossas ideias próprias. Mas quando você passa a entrar no problema, aí você vai ver que não é nada daquilo. Porque agora você tem experiência daquilo, né? Então, é preciso olhar para o alto quando está passando a luta, onde Cristo vive. Não ficar focado no problema, porque senão a pessoa desmonta. Então, nos momentos piores da nossa vida, nós temos que olhar para o céu, para Deus. É porque de lá é que vem a solução, certo? Tem que olhar para o alto, onde Cristo vive. Aí sim, a gente pode manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta. E assim trilhar um caminho de sabedoria e de maturidade no sofrimento. Porque o sofrimento vem. Agora, a Bíblia diz que não vem provação acima do que nós podemos suportar. Porque juntamente com a provação, com o sofrimento, vem o escape. Eu sei que nem todo mundo vai aguentar a prova de Jó, mas Deus sabe a prova que você suporta. Deus não vai deixar você ser provado acima do que você possa suportar. Aquela prova teve a cara de Jó, a tua prova vai ter a tua cara, vai ser do jeito que você possa suportar. Deus é fiel e não vai deixar você ser provado além daquilo que você possa suportar, porque Deus é fiel. Amém? Então, querido, que Deus te abençoe e que cada um tenha a sua prova, cada um tenha a sua luta,
Então, que nós possamos se manter fiel a Deus, porque juntamente com a provação Ele vai te dar o escape. Depois, viu a paciência de Jó? O que aconteceu com ele? Foi restaurado e ainda viveu mais 140 anos. Certo? Deus curou completamente, deu tudo de volta a ele em dobro. Amém? Então que Deus te abençoe, tá? Vamos aqui na próxima lição, nós vamos estudar aqui a lição de número 6, tá? Aí já vai começar a mudar um pouco. A teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem. Jó ouviu muito isso dele. Jó, se tu está sofrendo porque tu é pecador, tu cometeu algum pecado aí. E ele ficou aturando, e além do sofrimento dele, ainda ficou aturando esses amiguinhos dele, né? Essas teologias fajutas aqui. Então, nós vamos estudar isso na próxima semana, lição de número 6, tá bom? Então, Deus te abençoe, não se esqueça da sua inscrição, do seu like, né? Não se esqueça de tocar no sininho aí para você receber nova notificação de muitos vídeos que vem por aí, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe e até a próxima lição.